professora Priscila Maluza Piscinato. Eu hoje vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre as empresas que estão no Simples Nacional. Na verdade, a minha intenção hoje é fazer um alerta para os empresários e para as empresas que estão no Simples Nacional. Também para os contadores que atuam com estas empresas. Por quê? Agora, nessa época do ano, as empresas estão entregando uma declaração chamada DEFIS. Essa declaração é a declaração de movimentação econômica das empresas do Simples Nacional. A DEFIS, ela tem um prazo de entrega que se encerra no dia 31 de março. Porém, esse ano, especialmente esse ano e exclusivamente esse ano, este prazo foi prorrogado para o dia 30 de junho, devido à pandemia do corona, que fez com que o governo adotasse algumas medidas aí para proteger, de certa forma, as empresas. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é referente a um artigo específico que está, né, na Lei Complementar 123 e também, na verdade, esse artigo específico ele está na resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140, que é a que regulamenta as empresas, que regulamenta as operações do Simples Nacional, regulamenta os cálculos, né? Então, essa resolução é a que trata sobre essas questões específicas. E eu gostaria de falar com vocês, especialmente, sobre esse artigo 84 da resolução 140. Por quê? Algumas empresas que estão no Simples Nacional, elas observam algumas regras de exclusão, por exemplo, que dizem respeito ao valor do faturamento, diz respeito ao sócio, diz respeito à atividade que é praticada. Porém, esse artigo 84, ele não é, muitas vezes, tão comentado assim. E ele acaba passando despercebido pelas empresas. É claro que alguma das especificações que estão nesse artigo, elas sugerem, né, que a empresa pode estar praticando um ato fraudulento. Mas alguns desses itens que estão nesse artigo 84, pode, mesmo sem a empresa ter a intenção de praticar um ato fraudulento, pode, para efeito do fisco, se caracterizar dessa forma. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que os itens que estão previstos nesse artigo 84 podem excluir a empresa do Simples Nacional, com efeito para os próximos 3 anos seguintes, ok? Então, vamos a quais são essas situações. Eu vou mostrar para vocês um quadro que traz quais são esses itens. Bom, vocês estão vendo aí, né? Primeira situação que pode excluir a empresa do Simples Nacional para os 3 anos seguintes, tá? Se a empresa sofrer aí uma autuação, né, ela pode ser excluída do Simples Nacional para os próximos 3 anos seguintes. Primeira situação é a empresa ter causado qualquer tipo de embaraço para alguma fiscalização. Se a empresa causou qualquer embaraço, ela pode ser excluída do Simples. Embaraço assim, ela dificultou, ela tentou driblar a informação, ela tentou confundir o fiscal, tá? Se isso for caracterizado, ela pode ser excluída do Simples Nacional. Ok? O fiscal ele tem autonomia para pedir a exclusão da empresa do Simples Nacional. O segundo item é ainda voltado para a fiscalização, mas quando a empresa ela restringe o acesso do fiscal à própria empresa, tá? Se ela limitar o acesso do fiscal, se ela restringir o acesso à fiscalização, ela também pode ser excluída do Simples Nacional. Caracteriza aí como uma dificultação, né, do processo de fiscalização, tá? Outra situação é quando a empresa que está no Simples Nacional for constituída por interpostas pessoas. Eu costumo brincar que interpostas pessoas é quando tem aquele sócio fruta cítrica, né? Aquele sócio laranja. Então, se for identificado que a empresa do Simples Nacional tem um sócio nessa natureza, ela pode ser excluída do Simples para os próximos 3 anos, ok? A quarta situação é quando a empresa tiver incorrido em prática reiterada de infração que esteja prevista na lei complementar, tá? Ela cometeu uma infração, foi notificada, foi autuada e ela continuar cometendo infrações de forma reiterada, ela também pode ser excluída do Simples. A quinta situação
é quando a empresa é declarada inapta na forma prevista da Lei 9.430 de 96. As empresas, elas são consideradas inaptas, de acordo com o que está previsto nessa legislação, quando ela tem obrigação de cumprir com a informação contábil e não faz, tá? Então, por exemplo, as empresas que estão no Simples Nacional têm obrigação de ter contabilidade e fornecer ao fisco informações dessa natureza. Então, se a empresa se recusar a fornecer esse tipo de dados, se recusar a ter livro diário, se recusar a fornecer esse tipo de informação, ela pode ser excluída do Simples, porque ela foi considerada inapta e continua atuando, ok? A sexta situação que pode excluir a empresa do Simples para os próximos 3 anos é se a empresa comercializar mercadorias objeto de contrabando e descaminho, tá? Então, claro, né, a empresa comercializando mercadorias aí de contrabando, né, caracteriza uma situação irregular e ela vai ser excluída do Simples. A sétima questão, né, o sétimo tópico, ele diz respeito à falta da entrega da ECD, o SPED contábil, tá? Algumas empresas, mesmo estando no Simples Nacional, elas estão obrigadas à entrega do SPED contábil por ter participação de investimento na empresa através de investidor anjo. Essa foi uma condição de empréstimo de investidor anjo que veio por intermédio da Lei Complementar 155 de 2016, que permitiu que as empresas tivessem, né, do Simples Nacional, tivessem esse tipo de investimento. Essas empresas estão sujeitas à entrega do SPED contábil. E se ela, porventura, não fizer, ela pode ser excluída do Simples Nacional para os próximos 3 anos, ok? Outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês é a falta de escrituração de livro caixa ou a existência de escrituração que não permite a identificação da movimentação financeira. Isso daqui, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para esse detalhe, por quê? Quando uma empresa está no Simples Nacional, ela precisa obrigatoriamente detalhar para o fisco toda a sua movimentação financeira. E o que eu percebo nas minhas andanças por aí, dentro de alguns escritórios, dentro de algumas empresas, que quando a empresa está no Simples Nacional, ela acha que não precisa ter contabilidade, ou o sócio acha que não precisa ter contabilidade. Às vezes, o próprio sócio dificulta o acesso à informação da empresa. Então, falta de escrituração de extrato, então não mandar documentos para contabilidade, isso é muito sério, tá? E pode excluir a empresa do Simples Nacional para os próximos 3 anos. Outro ponto que eu quero chamar muito a atenção de vocês é o item 9. O item 9, ele fala o seguinte: se for constatado que durante o ano calendário o valor das despesas pagas supera em 20% o valor do ingresso de recursos no mesmo período, excluindo o ano de início de atividade. Então, esse item 9, ele fala o seguinte: se a empresa que está no Simples Nacional, ela tem 20% mais despesa do que ela tem de ingressos de recursos no mesmo período, ela pode ser excluída do Simples Nacional, tá? E atenção para essa informação, porque algumas empresas acabam informando lá na Defisa as informações de qualquer jeito, e isso pode prejudicar a empresa aí e excluí-la do Simples Nacional. Tanto esse aspecto como o aspecto anterior que eu falei, o item 8, a falta de escrituração. Essa falta de escrituração, ela pode ser verificada através da Defis. Então, quando, por exemplo, a empresa entrega a Defis, o escritório de contabilidade entrega a Defis de qualquer forma para retificar depois e acaba não retificando. Então, quando acontece essa situação, a empresa pode ser descaracterizada aí do Simples Nacional. Então, atenção à entrega da obrigação Defis, ok? O item 10, ele diz respeito aos ingressos de mercadorias na empresa, mercadorias que são destinadas à comercialização, industrialização, tá? Esse ingresso de mercadorias no ano calendário supera em 80% o ingresso de recursos. Então, quando a empresa tem compra de mercadorias que superem 80% a saída de recursos. Salvo em situação, né, que seja uma situação atípica, uma situação específica. Por exemplo, a empresa é uma importadora e ela importa uma quantidade grande e ela não importa isso todo mês, né? Ela importa isso e vai consumindo essas mercadorias que ela importou aí nas suas vendas posteriores, tá? Então, é uma situação justificada. Cabe, numa fiscalização, a empresa
ter argumentos suficientes para se defender, ok? O item 11 diz respeito a quando a empresa, porventura, não emite nota fiscal, não emite documento fiscal. Então, as empresas, mesmo sendo optantes pelo Simples Nacional, elas estão obrigadas à emissão de nota fiscal. Só quem está dispensado da emissão de nota fiscal e faz, se tiver, né, se precisar ou se tiver interesse, são os microempreendedores individuais. As demais empresas estão obrigadas à emissão de nota fiscal. Se for constatado a falta de emissão de nota fiscal, ela também pode ser excluída para os próximos 3 anos, ok? E por fim, o item 12 que eu quero trazer para vocês é: se for constatado que a empresa, de forma reiterada, deixar de incluir na folha de pagamento informações ou documentos referentes aos seus funcionários, ou deixar de oferecer essas informações, tanto para os funcionários como para a fiscalização, tá? Então, se a empresa se sujeitar a esse tipo de situação, ela pode ser excluída do Simples aí para os próximos 3 anos. Só que olha só, o que eu quero chamar a atenção de vocês com relação a esses itens é que a maioria dessas informações, elas são consolidadas lá na DEFIS. E muitas vezes, pelas minhas andanças aí dentro dos escritórios das empresas, essa é uma declaração que ela acaba não sendo, não tendo o seu valor, né, de forma correta, de forma adequada. Então, na DEFIS, ela tem vários campos lá dentro que precisam ser informados, como, por exemplo, valores das despesas, os valores das aquisições de mercadorias, as aquisições de mercadorias no mercado interno, aquisições de importação, as mercadorias que são adquiridas por estado, mercadorias que são vendidas dentro do território nacional como exportação. Enfim, há uma série de detalhes lá dentro da DEFIS que às vezes passam despercebidos aí, tá? Pelo contador ou pela própria empresa. Então eu quero chamar a atenção de vocês, porque a empresa que for excluída, ela pode ser excluída para os próximos 3 anos. Só que tem um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Se for constatado que houve uma fraude, ou se for constatado que houve uma dificultação do acesso das informações, ou com a tentativa de driblar numa fiscalização, esse prazo de exclusão do Simples Nacional, ele pode ser ampliado para os próximos 10 anos e a empresa não poder acessar o regime do Simples Nacional por 10 anos, ok? Ah, Priscila, na verdade, eu duvido que o fisco pegue esse tipo de informação, eu duvido que o fisco vá atrás desse tipo de dado, que ele exclua a empresa, né? Eu duvido que ele faça isso. Olha só. A partir do ano passado, né, mais ou menos lá meados de setembro, né, agosto, setembro para frente, a Receita Federal começou a publicar alguns atos declaratórios excluindo algumas empresas do Simples Nacional devido a esses motivos. Eu vou até mostrar para vocês alguns deles, eles são públicos, tá? Então por isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Que essas informações estão lá na Receita Federal. Se você quiser, você pode consultar esses atos declaratórios, porque eles estão disponíveis na Receita Federal, ok? Onde a Receita Federal exclui essas empresas. Então, olha só, lá no dia 14 de outubro, esta empresa ela foi excluída do Simples Nacional por ter excedido o faturamento. Só que, olha só, o fisco, né, ele pode excluir a empresa retroativamente nos últimos 5 anos. Então, ele excluiu em outubro de 2019, retroativa a 2015, ou seja, a empresa está excluída de 2015 para frente. Portanto, ela teria que recolher os seus tributos, apurar novamente seus tributos e recolher os seus tributos com base num outro regime tributário que não o Simples Nacional, tá? Decorrentes dessa exclusão. Então, essa empresa ela foi excluída desde maio de 2015 porque ela teve a sua receita bruta ultrapassada. Mas não é só isso não. Olha só, o próximo, né? A próxima situação aí de exclusão foi um ato declaratório executivo número 9, que também foi publicado em outubro de 2019. E a empresa foi excluída por 10 anos seguintes. E ela foi excluída por ter constatado falta de escrituração do livro caixa ou escrituração que não permite plena identificação da movimentação financeira da empresa, sabe? A DEFIS que vai ser entregue e é entregue sem informação.
Pois é. E não é retificada? Pois é. Então, pode acontecer, tá? Essa empresa, ela também teve prática reiterada de infração, conforme previsto na Lei Complementar 123. E ela usou de artifícios ardis aí para tentar driblar essa situação de fiscalização. Então, ela foi autuada aí para a exclusão do Simples para os próximos 10 anos. A próxima situação, ela foi um ato declaratório executivo, número 56, que foi publicado no dia 2 de outubro. Este ato declaratório, ele exclui a empresa por ter omitido informações da folha de pagamento, tá? E a empresa fez isso de forma reiterada. Ela foi excluída a partir do dia 1/11 de 2016 e foi impedida de optar pelo Simples Nacional pelos próximos 3 anos, tá? Então, só para vocês identificarem que o fisco realmente fiscaliza. No final do ano passado foi uma enxurrada de empresas que foram descaracterizadas aí do Simples Nacional e de forma retroativa. Olha só, não acabou não, né? Ato declaratório 37 de setembro de 2019. A empresa foi excluída do Simples Nacional desde 2015 por aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização superior a 80% dos ingressos de recursos do mesmo período, tá? Então, esta empresa também foi excluída aí para os próximos 3 anos, né, ficando com efeito a partir de 2016, 2015, 2016. O próximo ato declaratório, número 28, ele é de 18 de setembro de 2019. Essa empresa, ela foi excluída do Simples Nacional por não permitir a identificação de movimentação financeira nem bancária, ou seja, entregou a DEFIS sem informação, tá? Não permitiu a identificação de escrituração, movimentação financeira e bancária. Ela foi excluída em 2015, no dia 1º de janeiro de 2015, ficando fora do Simples Nacional por 3 anos seguintes. Agora, se você imagina, né? Ela foi excluída em setembro de 2019. Imagina a situação das empresas que foram excluídas retroativamente e tendo que recolher todos os tributos desse período, ok? Então, atente-se a esses detalhes. E o próximo ato declaratório foi uma empresa que foi excluída porque superou em 20% o total de despesas com relação ao ingresso de recursos no mesmo período. E isso também informado lá na DEFIS, tá? Ela foi excluída no dia 1º de janeiro de 2015, ficando impossibilitada aí de ingressar no Simples Nacional para os próximos 3 anos. Então, eu quero sim chamar a atenção de vocês, porque a DEFIS, ela não é uma declaração tão simples assim, ela precisa ter um cuidado, ela precisa ter uma atenção especial, porque no Brasil, a grande maioria esmagadora das empresas estão no regime do Simples Nacional. E para o fisco, esse é um regime que possibilita às empresas alguns tipos de dribles aí, às vezes não por intenção, não intencional, às vezes porque simplesmente falta de informação, falta de orientação ou falta de tempo de conhecimento da legislação específica, falta de estudar mais a fundo uma declaração, uma obrigação acessória. E eu, como professora e como contadora, que atuei durante 17 anos dentro do escritório de contabilidade, acompanhei muitos problemas acontecendo durante todo esse período. E claro que eu identifiquei a dificuldade, né, diante das rotinas complexas e da insanidade de prazos que nós temos, a necessidade de bem orientar os nossos funcionários, os nossos profissionais que estão atuando com estas empresas. Uma empresa que está no Simples Nacional, ela precisa ter a sua atenção redobrada, porque é muito delicado o fato da empresa não atender especificamente aí uma obrigação acessória como essa. Nós, mais do que nunca, sabemos o quanto é penoso o não cumprimento de uma obrigação acessória, certo? E para ajudá-los com relação a isso, eu gostaria de oferecer para vocês um acesso a um curso para a entrega da DEFIS. É um curso que ele é um roteiro, passo a passo, para você ser bem informado, bem orientado para a entrega desta declaração, tá? Este curso, ele é um beabá e ele vai falar por todos os campos dentro da DEFIS, o que precisa ser declarado lá dentro, o que precisa ser informado lá dentro. Este curso, ele é um guia completo e ele está sendo oferecido
no mercado, né, ele está sendo oferecido por R$ 497. Porém, neste momento, né, diante dessa situação tão complicada, né, dessa crise que nós temos, e agora, inclusive, porque nós tivemos essa prorrogação de prazo, e compreendendo a situação, né, das empresas que estão num processo tão delicado, e claro, de uma forma tentando atender aí, dando a minha contribuição para essas empresas, eu gostaria de oferecer este treinamento por R$ 47. Exatamente isso que você ouviu. Então, eu vou deixar o link de inscrição neste vídeo. Acesse o link de inscrição. Se você está vendo esse vídeo aí por alguma outra rede social, como o Instagram, por exemplo, provavelmente o link de inscrição está na bio. Ou se você está vendo pelo Facebook, ou se você está vendo pelo YouTube, acesse o link de inscrição para você ter acesso a esse treinamento por R$ 47, ok? Eu espero de verdade que você possa ser bem orientado para a entrega dessa declaração, para que você não seja surpreendido com uma fiscalização retroativa aí com relação aos seus clientes. Tenho certeza que ninguém quer ser penalizado por descumprimento, e eu sei exatamente o que é você não ter tempo suficiente de pegar uma legislação para ler, de se informar, de se inteirar, de olhar detalhadamente o que os funcionários estão fazendo, da forma como eles estão fazendo. Às vezes não dá tempo de sentar com cada profissional e explicar os detalhes. Então essa é a minha forma de contribuir com vocês, ok? Eu vou disponibilizar este treinamento para vocês aí por um preço super acessível para que vocês possam, já que o prazo foi estendido, para que vocês possam cumprir este prazo aí agora com tranquilidade, ok? Professora Priscila, deixo aqui o meu recado para vocês. Estou à disposição para quaisquer dúvidas, é só me acionar via as redes sociais. Tem alguns links aí de WhatsApp, eu vou deixar nas inscrições também, né, de grupos de WhatsApp para troca de informações. Agradecendo vocês, eu vou deixar um grande abraço para todos e um desejo de muita saúde, muita paz e que todos os desafios passem muito rapidamente para que a gente possa conseguir tocar a vida aí com tranquilidade, tá bom? Professora Priscila, até breve. Bye, bye.